Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Antes de trazer a palavra da fé para livrar você das suas dúvidas, medos, preocupações, eu quero que você, por favor, aumente o volume do seu receptor para ouvir, para ver e ouvir esse testemunho e logo em seguida eu volto para falar sobre a fé. Vamos assistir. Eu me chamo Silleila Alves da Silva, estou com 40 anos, sou empresária. A minha visão sobre a Igreja Universal no Reino de Deus não era somente um preconceito, né? Eu tinha nojo. Eu tinha ódio da Igreja Universal. E quando eu falo da Igreja Universal, eu me refiro ao Bispo Edir Macedo. Porque eu já fazia parte de outra denominação, na época que isso tudo aconteceu, onde eu fiquei por 8 anos lá, e eu comecei a me alimentar de fake news. Eu comecei a procurar na internet, e achei muitas coisas que na época, para mim, eram a verdade. Que o bispo, de fato, era um ladrão. Que o bispo pegava todo o dinheiro dos membros em prol da família dele e dele. Aquilo foi criando dentro de mim um nojo. Eu repudiava a Universal e tudo que dela fizesse parte. Eu tinha nojo do Bispo Edir Macedo. E de imediato eu já procurei algo para ele. Eu falei, é o anticristo. Eu falei, o Bispo Edir Macedo é o anticristo. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque desde pequeno os meus pais me ensinaram que veria sim um anticristo. Eu cheguei ao ponto de falar, meu Deus, permita um dia eu estar dentro de um carro e o bispo passar na frente, porque eu vou esmagar ele. Falei sim. Falei isso. Eu vou esmagar ele, mas que esteja a família dele. Fake news me fez mal. Porque dentro de mim eu tinha um ódio, não era só pelo bispo, era pela família dele. E nesse período eu já estava fora da denominação onde eu estava, porque eu passei a ver todas iguais agora. Eu falei, agora nada presta mais, vou pro mundão. Eu passei a ser alcoólatra, eu tinha um esposo no qual o casamento acabou na época. Quando estava acontecendo tudo isso, eu achava que dava para suportar. Eu falei, dá para suportar. Mas eu falei, dá para ir levando. Minha mãe me fez uma chamada de vídeo. E ela falou para mim que me amava muito. E ela falou assim, ela estava linda. E ela falou assim, como mulher de Deus, voltou para a presença do Senhor Deus? E eu falei, nunca. Eu não quero mais negócio com esse cara. Porque esse cara não presta. Eu falei isso para Deus. Porque ele apoia um mafioso, que é o Edir Macedo, o Bispo Edir Macedo. E foi quando ela falou, então, mas eu estou ligando para você agora, meu amor, por 2 motivos. Primeiro, porque eu te amo. E segundo, para pedir que você vá para a Igreja Universal no Reino de Deus, porque é lá onde vai estar a sua vitória e sua libertação.
mesmo toda errada, eu fui criada com princípios. Então, não vou mentir, a vontade que teve foi de bater o telefone na cara dela, mas não fiz isso. Falei, mãe, eu te amo, beijo. E depois de 3 dias, veio a notícia que a minha mãe morreu, foi morar com Deus. E aí veio a pior parte da minha vida, porque aí eu me vi sozinha. Eu só chorava, eu chorava no metrô, eu chorava no ônibus, eu chorava em casa, eu chorava, eu não dormia mais. E foi quando eu resolvi acabar com essa dor. Como? Bebendo. Eu vou fazer tudo que não presta agora. Eu vou descontar tudo em Deus. Porque foi Ele que matou a minha mãe. Só que eu não consegui mais administrar a dor que eu estava sentindo. Eu não conseguia mais administrar. Tinha vezes que me dava vontade de pegar minha cabeça e bater. Eu queria que aquela dor diminuísse. Aí a dor multiplicou. A dor multiplicava. Teve uma noite que eu acordei. Que eu não dormia, que eu me levantei. E eu pedi pro diabo, me ajuda, Satanás. Me mata, me faz alguma coisa, arranca essa dor de mim. Mas não passava. Porque a vontade que eu tenho agora é de pegar um espeto. Eu falei mesmo, um espeto daquelas churrasqueiras, aqueles espetos imensos e penetrassem dentro de mim, na minha alma, para aliviar a dor que eu sinto. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou me matar e de hoje não passa. E quando o metrô vinha, eu falei, agora. Quando eu fui me jogar, eu só senti um braço, uma mão, me pegou forte e falou, você não vai se matar, você não vai fazer isso, você não tem esse direito. Eu fiquei brava, olhei para trás, era uma moça, não conheço, nunca vi. E ela falou para mim, olha, eu faço parte da família universal, procura a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama e Ele vai arrancar essa dor da senhora. Naquela hora, com toda ignorância, eu falei coisas absurdas. Falei pra ela, eu poderia quebrar a sua cara agora, eu poderia dar meus 5 dedos na tua cara. Falei, como que você é burra? O Edir Macedo, falei, de jeito, ele tá te roubando. Ela falou, o recado foi dado e saiu. Aí eu entrei no metrô, fui pra minha casa. Mas ao chegar em casa, eu falei, amanhã eu me mato. Falei, ninguém vai tirar isso de mim porque a vida é minha. Eu falava assim, com o nariz empinado, a vida é minha, eu tiro a minha vida na hora que eu quiser. E eu não pedi para Deus me dar fôlego de vida, porque eu odiava. Eu tinha ódio. Quando um cristão vinha falar para mim, o seu fôlego de vida foi Deus que te deu, Ele deu porque quis. Eu falava, eu não pedi. E quando eu olhei no celular, minha cunhada já vinha tentando há muito tempo, me convidando para ir para a igreja. E eu falando não. Nesse dia, eu falei, olha, é o seguinte, amanhã eu vou só para ela me deixar em paz. Eu vou e nunca mais eu ponho o pé lá. Eu fui toda arrogante. Eu fiz uma maquiagem para humilhar os membros. Eu coloquei a minha melhor roupa. Mesmo como uma pobre, sem nada, mas eu tinha a melhor. Eu coloquei para humilhar todos. Lembro o pastor Adriano, ele falou assim, olha, vamos fechar nossos olhos, vamos se envolver com Deus. Eu de imediato falei, eu não vou fechar meus olhos. Os olhos são meus, eu não sou obrigada, e eu não obedeço a ladrão. É tão lindo. Na mesma hora, Deus tocou nele lá no altar e falou assim, mas aquele que não se sentia à vontade, fica com os olhos abertos, que Deus vai usar da mesma forma. Eu falei, nossa, que desgraçado, vou fechar meus olhos. Aí eu fechei meus olhos. Eu esqueci que estava na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu esqueci quem estava perto de mim, quem estava ao meu lado. Eu esqueci de tudo. Eu queria uma ajuda. Eu queria que aquela dor saísse do meu peito, da minha alma, porque eu precisava que algo fosse feito por mim. Eu já tinha procurado na rua.
Em todos os lugares, eu já tinha procurado, eu já tinha falado com pessoas espíritas, eu já tinha procurado em balada, eu já tinha procurado em homem, eu já tinha procurado em alcoolismo, eu já tinha feito de tudo e nada. Mas quando eu abri os olhos, eu lembro que a minha cunhada falou assim, tá tudo bem? A obreira falou, deixa ela chorar. E quando eu parei de chorar, a minha roupa estava toda molhada. Eu já não via mais a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, como máfia. A pessoa, quando é metida, a besta, ignorante, a gente não quer dar o braço a torcer. E eu cheguei em casa e as pessoas, você gostou, Leila? Odiei. Mas eu tinha amado. Me trataram tão bem, com tanto amor, me acolheram. Na quarta-feira eu falei, eu vou para a igreja. Fui para a igreja. Na quinta-feira, me batizei nas águas. Na quinta-feira, porque era tudo com Deus. Na quinta-feira eu me batizei. Só que faltava algo. E eu sempre fui muito ousada no mundão. Eu falei, não, com Deus não pode ser diferente. Com Deus eu vou ser ousada na palavra. E eu cheguei pro meu pastor. Falei, pastor, tá faltando algo. Ele falou, o que tá faltando? Eu falei, a dor saiu. A dor saiu um dia. Mas tinha um buraco dentro de mim. Tinha um buraco. Ele falou, eu sei o que a senhora precisa. A senhora está precisando do Espírito Santo. E eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Estou em casa de manhã. Quando eu pus o joelho no tapete, meus joelhos no tapete, Deus falou, cala-te. Fica calado e me ouve. Deus falou assim, você fala demais. E eu fiquei assim surpreendida, porque ali eu tive um encontro com Deus. Eu não tinha tido isso na outra denominação. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje, eu não sei o que é dor na minha alma. Hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu vivo pela fé na palavra. Hoje eu não trabalho mais para ninguém. Hoje eu sou uma mãe maravilhosa. Uma mãe que eu esqueci de falar, que eu jurei de matar a minha filha se ela assistisse um programa na TV da Igreja Universal do Reino de Deus. Então hoje eu sou realizada. Hoje eu sou casada. O meu esposo é maravilhoso. O meu esposo me trata como uma princesa. Então, hoje, eu sou evangelista. Eu já levei a palavra para as pessoas que eu já levei a mentira no passado. As pessoas veem a mudança. As pessoas olham para mim e falam, nossa, mas quem era a senhora antes? E olha quem é a senhora hoje. Hoje, eu não sei o que é dor na minha alma. Hoje eu sou uma mulher feliz. Como é que Deus escolhe uma pessoa que o chama de cara? Que o chama de cara. Como é que Deus chama uma pessoa, escolhe uma pessoa que invoca o diabo, que invoca Satanás para poder matar o Bispo Macedo e a sua família? Como é que Deus escolhe uma pessoa que odiava a ele mesmo, o próprio Deus? Como pode? Então, eu vejo assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, mas o que impressiona é que Deus a escolheu. E tanta gente boa, tanta gente humilde, tanta gente religiosa, tanta gente caridosa nesse mundo, dentro das igrejas, e não receberam ainda o Espírito Santo. Mas a Leila recebeu o Espírito Santo. Ele escolheu essa mulher louca porque dentro dela havia uma coisa que Deus aprecia de forma extraordinária. Chama-se a sinceridade, a franqueza,
a transparência, que são coisas difíceis de se achar nesse mundo. É ou não é? As pessoas, normalmente, especialmente as religiosas, têm se mascarado com a religião para se fazer aparecer uma pessoa de Deus. E Deus, que conhece os corações, conhece as mentes, conhece as nossas intenções, conhece as nossas profundezas, antes mesmo de nós termos sido nascidos ou gerados no ventre de nossa mãe. Deus viu nessa mulher louca uma sinceridade, uma grande sinceridade, uma grande transparência. E isso agrada a Deus. Isso agrada ao Senhor. Olha só o que ele diz. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E nesse momento, você que é uma pessoa religiosa, sábia, você diz assim: eu não acredito nisso. Não acredito que Deus tenha feito isso com essa mulher. Mas ele fez. Ele fez. Eu não tenho o endereço dela, nem o telefone para te dar e você, então, procurá-la. Mas ele fez isso. E não apenas com ela, seu Leila, mas ele escolheu também as pessoas fracas. Talvez você não seja louca, mas seja fraca. Uma pessoa debilitada da saúde, de má qualidade, debilitada pela miséria, debilitada por causa dos problemas. Ou, quem sabe, você seja uma pessoa que é vil, desprezível, ordinária. Você não tem valor para ninguém, nem para si mesmo. Não importa. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, inúteis, para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Essa é a realidade. Está escrito. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então não tem ninguém que tenha dignidade ou honra para ser reconhecido. Só Deus. Só o Altíssimo Deus deve ser reconhecido e mais ninguém. Deus nos escolheu. Deus me escolheu. Eu fui escolhido. Eu estou nessa lista aí. Eu sou uma dessas listas. Talvez tudo isso aí se encaixe comigo. Deus me escolheu. E Deus quer escolher você também, minha amiga e meu amigo. Deus quer você. Você que se acha aí caído, prostrado, desanimado. Talvez você se acha o estrume do cavalo do bandido. É isso aí. Talvez você seja o pau de galinheiro pela manhã, como eu já me expressei com respeito a mim. Talvez você seja a pessoa mais infeliz e desgraçada da face da terra. Mas Deus não chamou os ricos, os poderosos, os sábios, os entendidos, os que se acham. Ele chama pessoas como você, como a mim, como cada um de nós que se encaixa nesses versículos aí.
Ele chamou para aniquilar aquelas que se acham, que pensam que são alguma coisa. E aí está a glória de Deus, sabia? Aí está a glória de Deus. Porque, veja só, se Deus chama um sábio, uma pessoa ilustre, uma pessoa capacitada, um acadêmico, uma pessoa formada, com uma formação de intelectual exímia, que glória Deus vai ter? Que glória vai ter nessa pessoa? Nenhuma! Porque ela vai se achar, não, eu tenho uma formação, eu tenho um conhecimento. Então Deus vai justamente em busca daqueles que estão vivendo no chiqueiro, na miséria, na pobreza, desempregados, humilhados, envergonhados, escrachados, perturbados, loucos. Deus vai em busca dessas pessoas. E se você é uma delas, seja bem-vinda à Igreja Universal do Reino de Deus. Seja bem-vinda, porque você vai se juntar com outras pessoas que também estão no mesmo nível que você e que um dia tiveram uma experiência de Deus para te ajudar. Graças a Deus. Nós vamos assistir mais um testemunho, mais um testemunho do que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que são sinceros, honestos, que são transparentes, que são francos, que são o que são e manifestam o que são. Olha só, por favor. Meu nome é Tayane Leal, eu tenho 28 anos. Meus pais sempre foram a minha referência. Eu, em toda a minha vida, eu nunca os vi brigando. Com essa referência que eu tive dos meus pais, aí nasceu, era um sonho mesmo, eu acreditava muito, eu falo que em Príncipe Encantado, eu realmente acreditava. Aí uma noite veio o Fernando e ele me chamou, na época do MSN, ele me chamou para conversar. O que me mais chamou a atenção no Fernando foi quando a gente saiu pela primeira vez e eu pedi um lanche, a moça veio me entregar esse lanche, ele tomou rapidamente da minha mão e fez uma oração foi algo muito, muito rápido, simples, só que como eu estava do lado dele, eu consegui ver. Aí aquilo me chamou a atenção, fiquei curiosa. Ele me explicou que ele estava consagrando para eu antes de comer. Aí eu falei, poxa, nunca vi isso, que coisa. Eu fiquei mais curiosa ainda. Aí ele me apresentou a Igreja Universal. Então foi aí que me despertou. Falei, poxa, eu vou dar uma chance. Nós frequentávamos a igreja todos os domingos, de início. Só que aí, com o passar do tempo, foi sendo adormecida, né? O Fernando já não era essa pessoa que eu conheci, que eu me apaixonei. Aí foi se esfriando, foi uma mentira, foi traição, que eu pegava mensagens no celular dele de outras meninas. Foi aí que o Fernando se afundou. Ele se afundou nas drogas, ele começou a trabalhar numa balada. Eu buscava ele praticamente todas as madrugadas nessa balada. Então, muitas vezes eu não dormia. Eu acabei perdendo o meu emprego porque o meu rendimento caiu. Então o Fernando estava cada vez pior e eu voltei para a igreja. Comecei a buscar a mudança do Fernando, não a minha. Eu tinha a fé, né, que o Fernando ia mudar, que ele ia ser um homem de Deus, porque ele cresceu na igreja. Então eu cria que o Fernando ia mudar. Aí foi aí que ele resolveu, ele se entregou, ele se batizou e recebeu o Espírito Santo. Aí nós já estávamos casados, a gente frequentava a terapia do amor. Eu tinha paz, mas a paz que eu tinha era porque o meu relacionamento, eu não tinha mais traição da parte do meu marido. Mas e a paz interior, a paz que realmente eu precisava? Eu não tinha essa paz. E eu falava sobre esse Deus, eu pregava, falava do meu testemunho de casamento, falava para os meus familiares, poxa, fica na fé. E eu pregava, eu falava sobre Deus tão grande, mas eu não conhecia, eu não tinha ele morando dentro de mim. Então, poxa, eu me vi como perdida. Foi aí que eu me vi como perdida. Falei, poxa, eu falo, mas eu não conheço. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Falei, eu preciso. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia o que estava faltando.
que até então eu não era drogada, não gostava de beber, não gostava de balada, eu não gostava das coisas que o mundo gostava. Então aquilo era muita dúvida, eu tinha muita dúvida dentro de mim. O que eu precisava para ter o Espírito Santo? Então eu achava, até conversava com meu marido sobre isso, eu achava que ele tinha recebido rápido por conta do que ele tinha passado no mundo. Ele chegou no fundo de poço dele. Então eu achava que eu tinha que ir pro mundo. Passou muitas vezes pela minha cabeça. Poxa, você tem que ir pro mundo então. Era uma dúvida assim, um questionamento que ficava na minha cabeça. Foi aí que eu vi que eu colocava tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Era literal, ele era o último. Eu não pensava, eu buscava Deus ali na reunião, mas não buscava em casa, eu não lia a Bíblia. No começo eu pensava, poxa, eu tô cansada, eu acordo cedo, eu vou acordar de madrugada. Aí me veio aquele pensamento, você buscou tanto seu marido nas baladas de madrugada, você acordava, você não, sabe, você perdia trabalho. Buscando ele em balada, você perdeu literalmente seu trabalho. E pra Deus? Sabe? Poxa, e Deus? O que é isso pra Deus? Então eu acordava de madrugada, eu buscava, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nem tua filha, eu que falo do Senhor, eu que prego, poxa, eu não posso te chamar de pai. E olha que coisa, eu não conseguia falar que eu amava a Deus. E olha que ele fez muita coisa na minha vida. Ele transformou meu marido, meu relacionamento. Só que eu não poderia falar que eu amava ele. Não conseguia falar, não saía da minha boca. Eu te amo, meu Deus. Porque eu sabia que era mentira, porque eu não conhecia ele. Eu me batizei nas águas porque eu entendi que o que eu tinha feito antes não tinha valido. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a meditar. Eu lia João, eu comecei a ler. Eu jejuei, eu me entreguei tudo. Até que no dia 23 eu fui no domingo, que foi o último dia do jejum de Daniel. Eu tinha já a aliança do meu casamento. E eu falei, essa vai ser a aliança do meu casamento com Deus. Eu vou me casar com Deus, eu decidi. E até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo. E eu fui na reunião das 9h30 com meu marido. E eu busquei, só que eu não recebi o Espírito Santo. Aí eu participei, eu falei assim, poxa, eu não recebi ainda, eu quero ficar. Vamos assistir a reunião da meio-dia? Aí falou, não, tudo bem, eu vou assistir com você. A gente assistiu também, não aconteceu, eu não fui batizada com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, poxa, aí eu falei pra ele, não, eu vou ficar. Tem algum problema? Ele falou, claro que não, fica. Eu entrei quietinha no salão, era eu só ali sozinha. Entrei no templo, aí fiquei, sentei na primeira fileira. Aí fiquei sentadinha, só esperando. Aí tava lendo, até comecei a ler a Bíblia e fiquei. Aí veio uma obreira falar comigo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que veio falar comigo. Ela falou assim, não seja ansiosa, não tenha ansiedade, o Espírito Santo vem naturalmente. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente, fiquei bem na frente do altar. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, minha família, o meu passado, o meu futuro eu entrego. Eu não sei se eu vou sair daqui, eu não sei se eu vou morrer aqui agora, mas eu entrego tudo ao Senhor, eu confio, mas eu preciso do Senhor dentro de mim antes. Eu necessito do Senhor. Eu sou uma ovelha perdida. Eu sou uma hipócrita. Eu não sou nada. Eu sempre achei que eu fosse alguma coisa, mas eu não sou nada, porque eu não tenho o Senhor dentro de mim ainda. Eu preciso do Senhor. Então foi aí que o bispo falou, pega a aliança, coloca no seu dedo, que tá consumado. Ai, meu Deus. Então, foi aí que, nossa, eu senti uma paz dentro de mim. Quem diria eu aqui falando? Porque eu via tanto testemunho, eu sentia tanto testemunho, eu falei, meu Deus, era uma coisa tão longe, era muito longe de mim, de ter o Espírito Santo. E eu senti um fogo, e Deus falando, eu sou contigo.
Falei, meu Deus, eu te amo, eu te amo. Comecei a falar que eu amava ele. Eu que não conseguia falar. Foi automático. Eu chorei muito. Mas ao mesmo tempo eu sorri. Eu não sei explicar. Eu chorava e sorria ao mesmo tempo. Dizendo que eu amava ele. Eu amava de todo o meu coração. Eu amava de toda a minha alma. Que eu jurava ali. Eu jurei ali servir o Senhor Jesus até meu último suspiro. Então ali eu fiquei tão feliz, tão maravilhada. Eu só queria sair correndo dali e contar pro meu marido. E foi o que eu fiz. Na hora que a gente se viu assim, ele viu que eu tava chorando muito. Eu falei, eu recebi o Espírito Santo. E ali os dois começaram a chorar, a se abraçar. E eu vi uma transformação dentro de mim automática. Eu que antes, até na evangelização, no grupo que eu fazia parte, eu tinha medo de evangelizar. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma. É automático. Eu não acreditava que podia ser automático. Foi como eu falei, eu olhava os testemunhos, parecia uma coisa muito distante. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar o que eu recebi para as outras pessoas. Tanta gente aí perdida, tanta gente que não conhece o Senhor, é triste, dói, chega a doer. Hoje Deus é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo, nada, exatamente nada, nem minha maior alegria. Essa minha paz que eu achava que eu tinha com o meu casamento, com o meu marido transformado, com a paz que eu tenho hoje dentro de mim, não se compara. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora a minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus,
responde agora a minha oração. Responde agora a minha oração. Responde agora a minha oração. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus, próxima de você. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 20 anos. Eu cresci longe do meu pai, fui criada só pela minha mãe. Com os meus 12 anos de idade, eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas. Aos 13 anos, eu comecei a ir em muitas festas, em muitas baladas, e com isso foi aumentando o meu vício, né? Porque cada festa que eu ia, cada balada que eu ia, eu bebia mais. Então, cada vez mais eu ia ficando mais frustrada, cada vez eu ia ficando mais vazia, cada vez eu ia ficando mais triste, e cada vez eu ia bebendo mais. E eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a me prostituir com 15 anos de idade. Foi uma forma que eu encontrei de me completar. E aí eu comecei a me prostituir com 15 anos e aumentou mais, aumentou mais o meu vício, porque além de eu ter vício em beber, eu também tinha vício em me prostituir. Porque me dava prazer me prostituir, me dava prazer me envolver com homens, porque no momento que eu estava me envolvendo com aqueles homens, eu me sentia preenchida, eu me sentia leve, aliviada, feliz. Só que quando eu chegava em casa, era totalmente diferente. Quando eu chegava em casa, eu era vazia. Quando eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa triste, a mesma pessoa frustrada, a mesma pessoa cheia de mágoas. Eu começava a chorar, eu começava a me sentir suja, eu começava a ficar com nojo de mim. E foi quando iniciou a depressão, o começo da depressão. Aí eu comecei a ir trabalhar, e eu trabalhava de segunda a sexta, e eu comecei a ir trabalhar, eu não queria mais voltar para casa. Todos os dias que eu saía para trabalhar, eu saía pensando assim, poxa, minha vida não tem mais sentido, né? Hoje eu vou trabalhar, mas eu não quero voltar para casa. E aí, às vezes, eu chegava na estação de trem e eu olhava quando o trem estava vindo, eu queria me jogar nos trilhos. Porque eu falava assim, se eu tirar a minha vida hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Eu queria tirar a minha vida, mas eu não conseguia tirar a minha vida. E ao mesmo tempo que eu ficava frustrada porque eu não conseguia tirar a minha vida, quando eu parava para pensar, eu tinha muito medo de morrer. Era uma angústia, era um medo. Eu lembrei de um convite que uma amiga minha tinha me feito dias atrás. Para mim, ela chegou para mim e falou assim, amiga, vamos na Igreja Universal comigo. Aí eu falei assim, nossa, mas igreja? Mas tudo bem. Aí eu falei, um dia eu vou. E nesse dia, eu sentada no banheiro, eu comecei a chorar desesperadamente com a dor na alma. E eu comecei a chorar e falando assim, Deus, eu não sei conversar com o Senhor, eu não sei nem o que falar para Ti, mas, por favor, tira essa dor de mim porque eu não aguento mais. E aí, quando eu falei assim, eu lembrei do convite que a minha amiga fez para ir até a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, eu me entreguei para Deus. Eu me entreguei para Deus,
eu fui até o altar e eu me entreguei de uma forma que eu nunca tinha me entregado antes. Eu fui até o altar e eu conversei com Deus como eu nunca tinha conversado antes. Eu cheguei e eu falei tudo. Falei tudo para Deus, tudo que eu tinha feito, tudo que eu sentia, todos os meus pensamentos. E falei para Ele, fui sincera. E falei, Deus, eu tô aqui, eu fiz tudo isso, olha para mim, eu fiz tudo isso. Tem misericórdia de mim. E quando eu terminei de falar tudo para Deus, eu me senti aliviada, eu me senti leve, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E eu lembro que daquele dia em diante, eu comecei a ir frequentemente na igreja, e nas reuniões de quarta-feira eu ouvi o pastor falar do Espírito Santo. Aconteceu que um dia eu estava em casa, eu lembro bem que foi uma quinta-feira, eu estava em casa, dia 12 de novembro do ano passado. Eu estava em casa, eu estava deitada e aí eu comecei a agradecer a Deus. Aí eu falei, nossa Deus, muito obrigada pelas coisas que o Senhor vem fazendo comigo, pela transformação. E quando eu comecei a agradecer a Deus, com isso veio uma alegria, veio um gozo dentro de mim, que eu estava deitada, eu me levantei e me ajoelhei e eu comecei, veio uma alegria tão grande que eu não consigo explicar, porque eu me ajoelhei e quando eu me ajoelhei eu só tive a certeza, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Foi algo extraordinário, porque foi uma alegria, foi um gozo, foi uma paz, foi uma felicidade, foi sorrisos misturado com lágrimas. E na hora eu me senti completa, na hora eu me senti preenchida, na hora Deus falou assim comigo, pronto filha, acabou, você não precisa mais de nada, você não precisa nada mais para te completar, porque eu já te completei, eu já habito dentro de você. Eu levantei dali, eu queria sair gritando na rua para todo mundo, falando de Jesus, falando de Deus, falando de quanto Ele é maravilhoso. O Espírito Santo transformou todas as áreas da minha vida, Mas o mais importante não foi os bens materiais que Ele me deu, não foi a minha casa, não foi o meu trabalho. O mais importante, a maior riqueza que eu tenho, o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo habitar dentro de mim. É a maior riqueza que eu tenho, é o meu tudo. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho o Espírito Santo, para mim eu tenho tudo. Eu posso perder qualquer coisa material, mas o Espírito Santo, Ele é o meu tudo, Ele é a minha vida, o Espírito Santo é a minha felicidade, o Espírito Santo é o meu sorriso, o Espírito Santo é a luz que habita em mim. Meu nome é Geraldo Fernandes de Oliveira, né? E na verdade eu já conhecia a Igreja Universal, de ouvir falar, vindo de uma outra denominação também. Eu via o que até hoje todo mundo fala, né? Não, aquilo ali não é verdade, o pessoal é pago para fazer aquilo, para falar aquilo. Aqueles testemunhos era falso, né? Que era pago para se fazer aquilo. E todo mundo falava, aquele ali é um ladrão, né? Ele rouba, vende a fé, vende um lugar no céu, enfim. E aí a gente, muitas das vezes, por não ter conhecimento, né? Da verdade, a gente passa a acreditar nessas coisas. Comprei essa mentira, de maneira que eu precisei realmente ir para ver, né? Aí nessa época eu já era evangélico de uma denominação, porém nas viagens que eu ia, no horário que me daria condição de participar de cultos da minha denominação que eu era, então não tinha igrejas abertas, né? Como a Igreja Universal é 24 horas, eu comecei a participar de reuniões da Igreja Universal. Isso já era dizimista da outra denominação. E eu comecei a ver que realmente o meu pensamento estava errado com relação ao que o pessoal me falava da Igreja Universal. O importante não é você participar de uma religião. O importante é você acreditar que no lugar que onde você está as coisas vão acontecer.
porque onde eu estava não estava acontecendo da maneira que eu queria, né? Eu estava passando por alguns problemas, tipo um problema conjugal, eu estava tendo problemas na minha vida profissional, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo dizimista fiel, né? E em alguns momentos eu não era tão fiel assim no meu dízimo, né? Eu comprava carro de leilão, arrumava, vendia, e aí eu comecei a dizer, nossa, mas aqui tem são tantos reais para tirar de dízimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar, o mês que vem eu dou tudo. Tinha um vizinho lá em Carapicuíba, né? Que ele começou a me convidar para participar da reunião. Olha, já não tem culto lá, vamos lá comigo. Aí eu comecei a ir, né, lá em Carapicuíba, na Igreja Universal, eu comecei a gostar e Deus começou a mudar o meu pensamento, né? O Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a ver uma mudança já na minha vida. Aí eu passei a dizimar de forma correta, a ser ofertante, e Deus começou a trabalhar na minha vida, a trabalhar no meu modo de pensar, as portas começaram a se abrir. Comecei a, em primeiro lugar, ser fiel, né? Que eu não era. Começou a ser fiel, aí eu comecei alguns problemas de enfermidade começou a não ter mais, né? Eu comecei a participar de reuniões que começou a me motivar, eu comecei a colocar a fé em ação. Eu começando a participar na Igreja Universal, Deus foi abençoando e eu realmente pude crer que ali, naquele lugar, eu tive um encontro com o Espírito Santo de fato e de verdade. Mudou tudo, mudou meu modo de pensar, as minhas atitudes, as minhas ações e Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Aprendi que a gente tem que ter um compromisso com Deus, né? Quando a gente tem um compromisso com Deus, aí as coisas começam a acontecer. Então hoje eu olho para mim e faço, nossa, como isso aconteceu na minha vida, né? E para mim é algo muito importante. Acordamos todos os dias com a mensagem do bispo, ouvimos a mensagem do bispo na televisão e Deus mudou a minha vida. Eu tenho um trabalho e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. A Igreja Universal representa para mim hoje uma bússola. Me orienta, me ajuda no relacionamento do meu casamento. Então hoje eu vejo a Igreja Universal como a porta que, na verdade, eu deveria ter encontrado há muitos anos atrás. Então o que hoje o bispo ensina, se a gente colocar em prática, com certeza vai dar tudo certo, no nome de Jesus, né? O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. O Espírito Santo, ele me orienta, me capacita, me instrui, me alegra. O Espírito Santo me dá a alegria de viver, a parte fundamental da minha vida. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Então, aí eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar aqueles que têm um preconceito com relação à Igreja Universal, aquele que vê, né, as coisas pelo lado contrário. Então, que você possa também abrir o coração, dê a oportunidade para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida. E eu quero te dizer que através da Igreja Universal, com certeza as coisas vão fluir na sua vida. Venha assistir uma reunião na Igreja Universal e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, porque olha, na Igreja Universal realmente a coisa funciona. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus, próxima de você. Então, minha amiga, meu amigo, nós não queremos convencê-los a vir na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós queremos convencê-los de que se você honrar a Deus, Ele vai honrar você. Se você não o honrá-lo, você não pode esperar da mesma forma que Ele venha te honrar. É tomar lá da cá. Essa é a palavra dele. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados também. Vamos falar com Deus.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.